Amém, irmãos? Ó Senhor Jesus. O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Ó Senhor Jesus. Nós vamos desfrutar só a parte A do versículo. Amém? O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Ó Senhor Jesus, fale conosco nessa noite. Nós estamos em total dependência do Senhor. Nós estamos aqui para ouvir a tua voz. O Senhor possa vir falar no mais profundo do nosso ser. Que essa mensagem possa vir ser liberada no Espírito, Senhor. Que possa alcançar cada um de nós, a nossa dificuldade, nossas fraquezas. Ó Senhor Jesus, fale conosco, Senhor. Amém. Senhor Jesus, amém? Pode sentar, irmãos. Amém. Ó Senhor Jesus. Senhor. Quando a gente olha para o livro de Malaquias, isso aí não sei se é só eu, mas a maioria acaba pensando em Malaquias 3:10, né? A respeito do dízimo e das ofertas, né? Mas Malaquias é um livro muito rico e muitas vezes só é olhado para Malaquias 3:10, a respeito do dízimo e da oferta. Mas no versículo 6 aqui falou: o filho honra o pai. A Bíblia fala assim que quando nós cremos no Senhor, nós nos tornamos filhos do Senhor. Não é isso mesmo? Então, nós como filhos, nós temos que honrar o nosso pai. E o servo ao seu senhor. Nós somos servos do Senhor? Somos. Mas na Bíblia mostra sempre que tem um crescimento de vida. Nós primeiro começamos servindo ao Senhor. E o foco do servir ao Senhor, de tocar nas coisas do Senhor, é para que nós possamos ser filhos maduros. Que a Bíblia fala assim que tem um filho imaturo, né? Que é o filho tecno, é isso mesmo? E o filho ruios, que é o filho maduro. Amém? É isso mesmo? Amém. Então o foco que nós servimos ao Senhor, até que a gente compartilhou uns dias atrás aqui, a parábola dos trabalhadores, né? O Senhor não chama a gente a trabalhar para Ele, o Senhor não está preocupado com o meu serviço para com Ele. Porque na verdade a Bíblia diz que Ele cria todas as coisas pelo poder da sua palavra. Então Ele não precisa do meu serviço. Mas através do meu serviço, aquilo vai mudando algo dentro de mim, ao ponto de eu ser um filho maduro. Que quando eu trabalho para o Senhor, faço alguma coisa para o Senhor, eu estou tendo a oportunidade de também alimentar do Senhor. E eu alimentando do Senhor, algo muda dentro de nós. E ao ponto de chegar à vontade do Senhor. Qual que é o maior prazer do Senhor? Lá em Efésios fala assim que o bom prazer do Senhor está em Cristo. Não é isso mesmo? Então, quando essa natureza de Cristo entra dentro de nós e muda a nossa natureza, esse é o bom prazer do Senhor, que nós nos expressamos, que nós expressamos o próprio Deus. Foi esse a vontade do Senhor Deus no princípio. Quando o Senhor criou o homem, Ele criou o homem para o expressar. Imagem e semelhança do Senhor, para que o homem tenha domínio sobre todas as coisas, não é isso mesmo? Então, essa é a vontade do Senhor, que o homem o expresse. Então, nesse texto fala assim: o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. O foco do servo é se tornar filhos maduros. Amém? E o servo também honra o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Onde? O Senhor está fazendo uma pergunta para nós hoje. Onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Nós, talvez tem empresários, tem pessoas que têm alguém que trabalha para ele. O Senhor, quando está presente na empresa, ou dono da empresa, aquelas pessoas que trabalham para ele, o respeita, mas talvez não honra. Eu quero pegar esse ponto aqui, para nós desfrutarmos e entendermos sobre ele. Então, você como empresário, quando você está na empresa, o seu funcionário pode até te respeitar, mas talvez ele não te honra. Quando você está presente na empresa, o funcionário talvez faça certinho, né? Tudo que você pede, tudo direitinho. Mas quando você vira as costas, será que ele está te honrando? Ele continua praticando aquilo que você ensinou? Quando alguém chega perto dele para falar mal de você, ele te honra no falar? Te honra no que você deu para ele? Você deu para ele um carro? Todo mês você paga para ele o salário dele, mas será que quando você está longe da presença dele, ele continua te honrando?
Não, ele te respeita a maioria das vezes. Mas talvez ele não está te honrando na sua ausência. Amém? Então, na vida cristã, a gente não pode focar somente no respeito para com o Senhor. Nós podemos respeitar o Senhor na presença dos irmãos. A Bíblia fala assim que todos nós temos Cristo que mora em cada um de nós, não temos? Então, na presença dos irmãos que também têm o Senhor, eu posso respeitar muito bem o Senhor, fazer as coisas que agradam o Senhor, mais longe do Senhor. Quando eu estou sozinho, ou na minha casa, ou estou longe de alguns irmãos, será que eu estou honrando os irmãos? Ou só estou respeitando os irmãos? Amém? Aí eu quero focar nesse texto assim, ó: o filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Amém? Eu queria compartilhar com os irmãos o Evangelho de João, capítulo 8, versículo 48. Amém? Amém. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 48. Amém? Todos acharam? Amém. Responderam, pois, os judeus. Eles disseram: porventura não tens razão em dizer que é samaritano e tem demônios? Isso que o povo falou com Jesus. Amém? Está escrito aqui, sim. Respondeu, pois, os judeus. Eles disseram: porventura não temos razão em dizer que é samaritano e tem demônio? Assim que eles disseram para o nosso Senhor. Amém? Respondeu-lhe Jesus: eu não tenho demônio, pelo contrário, honro o meu Pai, e vós me desonrais. O que Jesus quis dizer aqui? Vamos ler de novo o versículo 49. Replicou-lhe Jesus: eu não tenho demônios, pelo contrário. O que ele quis dizer aqui? Eu não tenho demônio, ao contrário. É o oposto disso que você está falando que eu tenho. Pelo contrário, é o oposto. Qual que é o oposto que Jesus quis dizer? O oposto é honrar o Pai. Então, quando nós não honramos o nosso Pai, nós temos demônios, ou nós estamos em influência satânica. Quando nós estamos em uma posição de não estar honrando. E ao mesmo tempo que nós honramos nosso Pai, nós honramos também os nossos irmãos. Porque a Bíblia diz que nossos irmãos também têm Cristo em cada um de nós, não temos? Quando nós cremos no Senhor, nós recebemos o Espírito Santo. Então, quando nós falamos mal das pessoas, na ausência dela, nós estamos sobre influências malignas. Então, Jesus fala assim, ó, pelo contrário, eu honro meu Pai. Eu não tenho demônio, pelo contrário, eu honro meu Pai. Então, quando nós não estamos honrando as pessoas, ou não honrando Deus, nós estamos em forte influência satânica. Então, olha como é que é rico isso aqui, irmão. Deus, quando Ele criou o homem, Ele colocou o homem aonde? No jardim do Éden. E até a gente já fez alguns estudos bíblicos, muitos irmãos até questionaram muito isso para mim, a respeito do porquê que Deus colocou no jardim a árvore do conhecimento. O Senhor, Ele nunca quis ter com o homem uma experiência de respeito somente. Ele queria ter com o homem uma intimidade de honra. Então, a Bíblia não diz assim que Deus é onisciente e onipresente? A Bíblia não fala assim que Deus está em todo lugar o tempo todo? Não diz assim? E nós temos Cristo morando dentro de cada um de nós, nós sentimos a presença do Senhor o tempo todo? Muitas vezes nós não sentimos a presença do Senhor. Nós achamos até que o Senhor nos abandonou. Nós não sentimos que Deus está tão próximo de nós. Mas por que Deus faz isso para conosco? Será por que Deus deixa nós sentirmos que nós estamos longe dele? Porque o Senhor quer ter conosco uma experiência de honra. A Bíblia diz assim que lá no jardim do Éden, ele vinha na viração do dia e tinha comunhão com o homem. E Deus falou com o homem assim, ó, aqui tem todos os frutos bons para comer e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Nessa árvore você não deve comer. Não é isso mesmo? E a Bíblia diz que o Senhor se ausentou do jardim, mas o Senhor de fato estava longe desse jardim, sendo que a Bíblia diz que Ele é onisciente, onipresente, Ele está em todos os lugares o tempo todo. Mas pela aquela sensação que o homem teve, que não estava na presença do Senhor, ele fez algo que não agradou
Então o Senhor muitas das vezes permite, na verdade Ele deixa uma deixa para nós acharmos que nós estamos sozinhos. Na verdade Ele quer saber se nós estamos somente o respeitando ou nós estamos de fato honrando. Será que quando nós achamos que nós estamos longe do Senhor, nós estamos honrando o Senhor? Será que com as nossas atitudes, o que nós temos praticado em casa, sozinho, e quando nós achamos que o Senhor não está vendo, porque o Senhor está vendo, Ele está em todo lugar o tempo todo, será que quando nós temos esse sentimento, nós honramos nosso Pai? Ou nós estamos sob influência satânica, que Satanás coloca em nossa cabeça que nós estamos sozinhos, ao ponto de tocar em coisas que não agradam o Senhor? O Senhor não quer que a gente o sirvamos e sentimos a presença dele o tempo todo, porque se a gente sentisse a presença do Senhor o tempo todo, seria muito fácil nós o respeitar. Mas Ele não ia saber se de fato nós honramos. O Senhor quer ter conosco a experiência de honra, de pai e filho. Naquele texto que a gente leu, ele fala assim: vocês são o meu filho, então onde está a minha honra? A Bíblia diz que quando nós cremos no Senhor, nós recebemos o Espírito Santo para dentro de nós. E a gente, em algum momento da nossa vida, a gente fica um pouco longe do Senhor, sentimos estar longe do Senhor, e é nesse momento que Satanás vem e nos dá algumas influências, para ver se de fato nós o honramos. E quando aquele povo falou com Jesus que ele tinha demônio, o que ele falou? Pelo contrário, eu honro meu Pai. Porque se ele tivesse sob influência satânica, quando ele foi para a cruz, e a Bíblia diz assim, que ele sentiu que estava longe de Deus, o que ele faria naquele momento? Ele não honraria o seu Pai. Mas ele falou assim: se você fosse possível, passe de mim esse cálice, mas contudo, faça a tua vontade. O Senhor nunca deixou ser influenciado por coisas que não agradam o Pai. Então é essa experiência que eu quero compartilhar com os irmãos. Será que quando a gente está longe desse sentimento de estar perto do Senhor, nós temos honrado o Senhor como Pai? Nós temos dado um bom testemunho como Pai? Tem um texto na Bíblia que sempre mexeu muito comigo. Quando a gente lê esse texto, a gente pode pegar vários exemplos desse texto da mulher samaritana, não é? A mulher, vamos lá em João 4. Vamos compartilhar esse texto com os irmãos. Evangelho de João, capítulo 4. Amém? Esse Evangelho de João capítulo 4, está escrito assim, versículo 1, tá? Todos acharam? Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que Jesus fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava em si os seus discípulos, deixou a Judéia e retirando outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Então Jesus, ele viu necessário passar pela província de Samaria, porque Jesus, ele quer salvar todo mundo, ele quer que todo mundo tenha um encontro com ele. Jesus quer que todo mundo tenha uma experiência com ele. E tinha uma mulher, a gente já compartilhou muito esse texto aqui, uma mulher que ela tinha experiência com vários homens, não é isso que diz o texto? E Jesus aparece para ela e conversa com ela no poço ali, poço de Jacó. Vamos continuar lendo o texto, vai ficar melhor para a gente entender. Versículo 4. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, uma cidade chamada Sicar, perto da terra de Jacó, dera seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Cansado de viagem, sentou-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio a mulher samaritana a tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então lhe disse-lhe a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pede a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não davam com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dai-me de beber, tu lhe pediria, e ele te daria água viva. Se você conhecer o dom de Deus. O que seria o dom de Deus? Quando a gente olha na Bíblia, a gente vê que dom, tem vários dons na Bíblia, não diz? Mas quem é o dom de Deus? É o próprio Jesus. Quando você vai na palavra dom, palavra dom é um nome dado para, antes de nome de príncipes, de rei, daquela época, até tem dom
Pedro II, representante de um governo. Então sempre esse dom vem antes de uma palavra de um príncipe, de um rei ou de um governador. Então esse dom de Deus era o próprio Jesus. Então o que Jesus falou com essa mulher? Se você soubesse quem fala contigo, se você conhecesse o dom de Deus. Quem é esse dom de Deus que Jesus estava falando? Se você me conhecesse, você me pediria, eu te daria uma água viva, porque Jesus é tudo de Deus. A Bíblia diz que Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Nele foi criado todas as coisas invisíveis e as visíveis, quer trono, quer sabedoria, soberania, quer principados, tudo foi criado para Ele, por meio dele, e para Ele são todas as coisas. Então tudo está em Cristo. Tem um texto que fala assim, que até todo o tesouro da sabedoria e dos conhecimentos está em Cristo. Então Ele é o dom de Deus. Tudo que Deus é, tudo que Deus tem está em Cristo. Ele é o dom de Deus. Então quando Jesus fala, se você conhecesse o dom, você conhecesse a mim, você me pediria, e eu te daria a água viva. Amém? Vamos continuar lendo? Eu parei no versículo 11, né? Respondeu-lhe o Senhor, respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? És tu, porventura, maior do que o nosso pai Jacó? Nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim os seus filhos e o seu gado? Afirmou-lhe Jesus, quem beber dessa água tornará a ter sede, aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, vamos na mesma linha de raciocínio. Então, se você beber da água que eu lhe der, você nunca mais tem sede, porque quando você não bebe, você tem sede. Mas quando você bebe, é pelo contrário. Pelo contrário da sede, é você ter a ponto de dar para as pessoas. Você ter a ponto de entornar aquilo que o Senhor vai te dar. Então, isso que o Senhor quer nos dar. Uma água que, pelo contrário da sede, você ter a ponto de dar para outras pessoas. Pelo contrário. Amém? Onde eu parei, irmãos? 14. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dai-me desta água, para que eu não tenha mais sede, nem precisa vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus, vai e chama seu marido e vem cá. A gente já compartilhou, mas eu vou compartilhar para quem não esteve aqui. Qual que era a sede daquela mulher? Era uma sede insaciável, por qual ela buscava uma felicidade que ela achava que encontraria em um homem. Então ele tinha vários homens, ela já teve 5 homens, e Jesus falou com ela que aquele quinto nem era dela. Então ela tinha uma sede insaciável ao ponto de achar que a felicidade dela ela ia achar a felicidade dela em um homem. Então Jesus, quando fala para ela assim, vai e chama seu marido e vem cá, ele quis dizer, a sua sede é essa. E eu quero saciar essa sede. Se você beber da água que eu tenho para lhe dar, você nunca mais vai procurar esse desejo em outra coisa que não seja eu. É isso que Jesus quis dizer. Vamos continuar na leitura aqui. 17, é isso mesmo? Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tivesse, e esse que agora tens não é seu marido. Isso disseste com verdade. Senhor, disse a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoraram nesse monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é lugar que deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorareis o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem de Deus. Mas vem a hora, e já chegou a hora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes o que o Pai procura como adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas essas coisas. Disse-lhe Jesus, eu sou o que falo contigo.
Então ela tinha uma procura de uma sede. Jesus se apresentou e falou: eu posso matar essa sede. Você procura um homem, eu sou esse homem que resolve todos os seus problemas. Amém. E quando ela falou assim: eu já ouvi, ela conhecia a palavra de Deus, não conhecia? Ela falou: não, já ouvi falar que existe um Messias, um homem que vai vir, vai nos ensinar todas essas coisas. Aí quando Jesus fala assim: eu sou o que falo contigo, é esse que você está procurando, é eu que estou falando com você. Aí quando a gente lê o versículo 28, versículo 28, quando a mulher deixou o seu canto e foi à cidade e disse àquele homem. Então quando Deus falou com ele, porque aqui nesse texto, entre esse texto tem uma fala, mas quando você for para o versículo 28 você entende melhor, mas vamos ler a fala só para vocês entenderem. Versículo 26 em diante, disse-lhe Jesus: eu sou o que falo contigo. Neste ponto chegaram seus discípulos e admiraram que essa falava com a mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que fala com ela? Quanto a mulher, nesse momento os discípulos estavam chegando, e quando a mulher deixou o seu cântaro e foi até a cidade. Então o que aconteceu? Ela não saiu da cidade da onde ela morava e foi até aquele poço buscar água. E ela tinha uma sede insaciável, mas quando o Senhor se apresentou para ela e falou para ela assim: se você beber da água que eu te der, você nunca mais vai ter sede, não foi? Então quando entrou aquela palavra, entrou naquela mulher, o que ela fez? Ela largou o seu campo, ela largou o objetivo que ela foi naquele lugar e saiu correndo para a cidade, não foi isso mesmo? Não foi isso? Ela foi buscar água e ela voltou sem água. Ela voltou sem água. Então quando Jesus falou para ela assim: é eu que falo contigo, a Bíblia fala que Jesus chegou naquele momento e ela já saiu correndo, não foi? Nesse texto que se você for ler, você perde por que ela saiu correndo. Porque quando ela fala aqui, Jesus fala para ela: é eu que falo contigo, acontece naquele momento os discípulos chegando. Mas o que ela faz naquele momento que Jesus fala? Ela fica observando os discípulos chegar? Não. Ela larga o seu canto e sai correndo, não é isso que acontece com ela? Eu já li esse versículo e esse texto, vi muita gente compartilhar em cima dele, mas nunca tinha ganhado esse ponto. Eu quero que os irmãos prestem muita atenção para não perder esse ponto aqui. Amém? Amém. Então, quando Jesus fala com ela assim: é eu que falo contigo, naquela hora ela larga o canto e sai correndo. Não é isso mesmo que acontece? Ela saiu correndo porque alguém mostrou para ela as dificuldades dela. Eu creio que ela ficou envergonhada da situação dela. E quando ela viu uma história, há anos que ela ouviu uma história que viria um homem, que era o Messias, ela deparou com alguém que ela sempre quis conhecer pela história, mas ela deparou com alguém que ela achou que ela era muito importante. Alguém que perguntou para ela assim: dá que a gente beber? É um homem simples. Pediu ela de beber e ela achou que estava por cima da situação e falou: quem é você, meu jovem, que está pedindo a mim, que eu sou mulher samaritana, água? Porque os judeus naquela época não se davam com samaritano. Mas se você pedisse a mim, eu te daria água. Ela falou assim: mas você não tem nem o que tirar. Essa mulher achou que estava por cima de Jesus, estava melhor do que Jesus. Mas quando ela vê que aquele homem era o homem de quem ela ouviu a história, desde pequenininha que viria um homem, ela agiu com aquele homem de maneira inadequada, e quando caiu a ficha que ela está falando com o próprio Senhor, ela foge, larga tudo e sai correndo. Não é isso que a Bíblia fala? Mas quando ela continua correndo ali, essa palavra que um dia entrou no coração dela, no ouvido dela, entrou para dentro dela, e essa palavra continuou falando com ela. Ela correndo para a cidade, e aquela palavra continuou falando com ela. Vocês já imaginaram isso? Uma palavra que entra dentro de você e continua falando com você o tempo todo. Então Jesus, quando apresenta para nós, Ele não apresenta simplesmente com conhecimento. É algo que entra dentro de nós, abala todo o nosso ser e continua falando conosco. Não é assim a nossa experiência? Então quando Ele fala com a mulher assim, a mulher tinha uma curiosidade, a mulher queria conhecer, ela sabia que os judeus falavam que era em Jerusalém que deve adorar, mas ela tinha dúvida: será que seria em Jerusalém mesmo? Seria onde a adoração? Ela tinha dúvida. E por ela saber da letra, do conhecimento, ela experimentava de algo que não mudava a sua natureza. Ela sempre tinha sede de algo, mesmo conhecendo a letra, mesmo conhecendo a história.
Aquilo não mudava a vida dela. A história não mudou a vida daquela mulher. Mas ela sabia que viria um homem e ia ensinar ela todas essas dúvidas. Ela tinha dúvida a respeito a onde deveria adorar. Eu creio que ela não era uma mulher feliz, buscando satisfazer as suas vontades carnais, porque ela tinha conhecimento da palavra. Ela ia buscar água ao meio-dia, no lugar que as mulheres não tinham costume de buscar, a hora que as mulheres não tinham costume de buscar água. Ela ia sozinha, porque a sociedade o julgava, porque ela tinha uma dificuldade, ela tinha um pecado, que as pessoas conheciam esse pecado nela. Então ela não tinha como ir buscar água junto com as amigas dela daquela cidade. Você acha que ela era uma mulher feliz? Mesmo buscando saciar a sua sede com o homem, ela era uma mulher que a sede foi saciada um dia? Não. Ela era uma mulher triste, que buscava água com o sol rachando, fora do convívio social daquelas outras mulheres daquela cidade. Então ela era uma mulher infeliz, mas conhecia a palavra. Não por conhecer a palavra, conhecer a palavra não mudou a condição dela. E ela, quando Jesus falou com ela assim que se ele daria uma água para ela, nunca mais ela teria sede, ela falou assim: mas eu sei que vai vir um homem que vai nos ensinar todas essas coisas. Ela conhecia a palavra. Mas quando esse homem falou assim: esse homem que você sempre buscou, é eu que falo com você, ela larga tudo e sai correndo. E aquela palavra entrou dentro dela. Por isso que Jesus falou com ela assim, ó. Quando ela perguntou para Jesus: aonde eu devo adorar? Ele falou assim: vai chegar uma hora que não é em Jerusalém, não é nesse monte nem aquele. O Pai procura aquele que busca em espírito e em verdade. E já chegou a hora. E a hora já chegou. Por que Jesus falou que essa hora já chegou? Porque ela creu. Que quando Jesus falou com ela assim, ó, é eu que falo com você, e ela caiu a ficha, ela creu no Senhor. O que acontece nesse momento? O Espírito vem e entra dentro daquela mulher. Que a Bíblia fala que todos aqueles que nele creram recebem o Espírito. Amém. Então, quando ela ganha o Espírito do Senhor, ela sai correndo da presença. O que nós cantamos aqui? Por isso que eu pedi até a Xana para cantar esse hino. Aonde me ausentarei do teu Espírito? Ela fugiu da presença do Senhor, mas a palavra continuou falando com ela. Amém. Olha o que está. Vamos ler um versículo aqui, irmãos. No Evangelho de João, capítulo 4 mesmo, versículo 39. Depois a Bíblia diz que ela vai para a cidade. Perdão, vamos ler primeiro o versículo 28. Amém? Versículo 28, 4. Quando a mulher deixou o seu pântano, foi à cidade. Você acha que isso tudo aconteceu naquele mesmo instante? Não. Você acha que o pensamento dela, ela não foi pensando em várias coisas nessa caminhada até a cidade? Quando ela largou o canto e saiu correndo até a cidade, ela contou para os homens daquela cidade tudo que o homem, aquele homem que ela encontrou, falou com ela, não foi assim? Mas durante o tempo que ela largou o canto e saiu correndo até chegar à cidade, o que aconteceu nesse período? Vamos continuar, agora vamos pegar o versículo 39, amém? Muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher. Qual é a diferença do testemunho e da testemunha? Testemunha é alguém que presenciou algo e conta aquilo que presenciou. O testemunho é algo que entra dentro de você e você dá um testemunho daquilo que mexeu com você. Então ela deu o testemunho de algo que entrou nela. Ela deu o testemunho. Amém? Agora vamos ler o 39 de novo. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciaram. Ele me disse tudo quando eu tenho feito. Quantas vezes, irmãos, eu li esse versículo e achei que Jesus tinha dito para ela tudo que ela tinha feito no passado. Ela não contou para os homens daquela cidade o que ela tinha feito no passado, os homens que ela ficava. Ela contou para os homens da cidade tudo que ela tinha feito, tinha no presente. Então, quando aquela mulher saiu correndo para a cidade, o que aconteceu com ela naquele momento? Jesus continuou falando o que ela tinha feito. É isso que acontece conosco? Nós recebemos Cristo dentro de nós. O Senhor não continua falando conosco ou o Senhor só fala nas reuniões? O Senhor fala conosco o tempo todo. Vocês entenderam, irmãos? Então, ela deu um testemunho na cidade, tudo quanto Jesus... Vamos ler de novo, versículo 39. Muitos samaritanos daquela cidade
creram nele, em virtude do testemunho da mulher, que ia anunciar. O que ela anunciava na cidade quando ela chegou lá? Ele me disse tudo o que eu tenho feito. Então até a cidade o Senhor falou muito com ela ainda. Aquela palavra entrou naquela mulher e mexeu com as estruturas dela. E quando ela chega na cidade, essa palavra continua falando com ela. Ela nunca teve essa experiência de alguém falar e ela sair da presença daquele alguém e aquele alguém continuar falando dentro dela. É o hino que a gente leu aqui. Aonde me ausentarei do teu espírito? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer da minha cama o mais profundo abismo, lá estás, ó Deus. Não interessa aonde nós vamos, o Senhor está lá. Amém? Amém? Amém. E por que eu li ali Malaquias 1, versículo 6? O que Deus fala em Malaquias 1, 6, a gente leu? Nós somos filhos de Deus, não somos? E Ele fala: ó filhos, aonde está a minha honra? O Senhor mora dentro de nós, não mora? O Senhor não mora dentro de nós quando nós cremos nele? Então, será que nós temos honrado o Senhor? O Senhor lá no Jardim do Éden falou assim: ó, você não deve comer desse fruto. No dia que você comer, certamente você vai morrer. A Bíblia diz que Deus se ausentou daquele lugar para experimentar o homem. Você acha que Deus não estava naquele lugar? A Bíblia diz que Ele é onisciente, onipresente, Ele está em todo lugar o tempo todo. O Senhor se ausentou para ver se você somente o respeita ou se você o honra. Será que nós temos honrado o Senhor? Quando o Senhor, eu creio que todos nós temos essa experiência de um dia achar que nós estamos longe do Senhor, ou não sentir a presença do Senhor. Será que nós estamos honrando o Pai como filhos? Será que mesmo quando o Senhor se ausenta de nós, que Ele não se ausenta, a Bíblia diz que Ele é onipresente, Ele está o tempo todo em todos os lugares, mas quando nós achamos que Ele não está perto, será que nós honramos? Honrar, quando eu honro a minha esposa? É quando perto de pessoas eu falo bem dela. Na verdade eu estou respeitando. Mas quando eu estou longe dela, eu continuo falando bem dela, não para ela ouvir, mas porque eu a amo, eu honro. Porque mesmo sem estar na presença dela, eu falo muito bem dela. Isso é a honra. Então, qual que é a moeda do reino? A gente fala muito sobre o reino dos céus. Qual que é a moeda do reino? É o sangue. Não é isso mesmo? Nós não temos que morrer para dar vida a outras pessoas? Cristo não morreu para dar vida para nós? A moeda do reino é o sangue. Mas qual que é o princípio do reino? É a honra. Aonde não tem honra, irmãos, aonde não tem honra, não tem a presença do Senhor. Até eu compartilhei ontem, quando Jesus foi multiplicar o pão, o que ele falou? Graças. Ele não pediu o Pai para multiplicar, ele honrou. Graças eu te agradeço por tudo. Ele está honrando o Pai. Então, quando a gente honra o Pai, Ele dá para a gente tudo. Mas será que no meio da nossa caminhada nós honramos o Senhor ou nós reclamamos de tudo? Até eu compartilhei ontem também. Aonde tem reclamação, murmuração, tem prosperidade? Não tem. Por isso que o Senhor, quando Ele deu graças a multiplicar, Ele sabia que ia vir prosperidade logo depois. Amém. E quando você agradece o Senhor, você tem um coração grato, automaticamente vem bênção sobre a nossa vida. Amém. E quando a gente reclamamos e murmuramos, automaticamente vem desgraça sobre a nossa vida. Então esse é o princípio da honra. Eu queria compartilhar com os irmãos: honrai ao Senhor. Se nós não estamos tocando em coisas boas do Senhor, é porque nós não estamos honrando. Nós não estamos sendo gratos por tudo que o Senhor fez para nós. Aquela mulher samaritana, quando ela saiu correndo ali, largou o campo, largou tudo, ela continuou sentindo a presença do Senhor. O Senhor continuou falando com ela, ao ponto dela pregar para uma cidade, e muitas pessoas, através do testemunho dela, ganharam o Senhor. Amém. Vamos continuar lendo o versículo aqui do 39 em diante. Vamos ler o versículo 40, do capítulo 4, tá? Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa de sua palavra. E disse: o que eles diziam à mulher? Já agora, não é pelo que tu disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador. Eles também
passaram a ouvir. Passaram a ouvir. Ele não ouviu somente naquele momento que Jesus falava com ele. Aquela palavra entrou dentro deles também. Aí ele falou assim: agora eu não creio em Jesus porque você um dia me falou. Eu creio em Jesus porque agora essa palavra também entrou em mim. Da mesma forma que ela continuou falando com você, hoje também ela fala comigo. Amém. Então qual que é o nosso objetivo? Que nós possamos passar para os irmãos também essa experiência. Não adianta nós ensinar para os irmãos que é vir na reunião para ouvir o Senhor. Nós temos que ensinar para os irmãos que o Senhor fala através das reuniões, mas Ele também continua falando no decorrer da semana. Se nós não dependermos do Senhor no nosso dia a dia, essa voz do Senhor vai continuar falando conosco. E quando essa voz do Senhor não falar conosco, nós vamos murmurar, nós vamos reclamar, ou nós vamos honrar o nosso Pai? Porque é isso, o objetivo dessa mensagem que o Senhor me deu no meu coração essa noite, é passar para os irmãos esse sentimento. O Senhor, quando nós não estamos sentindo a presença do Senhor, você pode ter certeza que o Senhor está lá. Porque na verdade o Senhor permite, o Senhor deixa abrir um ambiente de desonra. O Senhor permite aparentemente ter um ambiente de desonra. Aparentemente nós achamos que o Senhor não está lá, para o Senhor ver de fato o que tem no nosso coração. Será que de fato, sem sentir a presença, nós vamos continuar honrando? Ou só nós honrando quando nós estamos cheios do Espírito, nós honramos quando nós colocamos hinos espirituais, e ouvimos e invocamos o nome do Senhor, mas quando vem condição ou situação em nossas vidas, e nós não sentimos a presença do Senhor, nós temos mania de criar um ambiente com o Senhor, não temos? De ouvir hinos, é muito bom, ouvir hinos espirituais, ouvir mensagem, mas a mulher perguntou para Jesus assim: aonde que nós devemos adorar? Será que é nesse monte? Será que é naquele monte? Será que é em Jerusalém? Sabe o que ele falou? O Pai está procurando aquele que adora em espírito e em verdade. Aonde que é a adoração? Ela começa aonde? É lá de dentro. É na dependência do Espírito, dependência do Senhor. Mas nós achamos que a adoração começa no ouvir primeiro, ou ver uma boa mensagem, ouvir uma boa mensagem. Mas na verdade começa no Espírito. É isso que Jesus quis dizer. Quando essa palavra entra dentro do seu interior e começa a falar com você, é essa a verdadeira adoração. Quando nós damos resposta a essa palavra do Espírito que fala conosco no nosso dia a dia. Amém? Amém. Então que nós possamos ter esse sentimento de honrar o Senhor. Amém? Amém. Ó Senhor Jesus, hoje é um dia de muita alegria para nós. Aconteceu um pouco tempo agora o batismo da irmã Diane. Hoje é o batismo da irmã Cris. E eu creio que é uma festa do céu. Hoje, né, o batismo da irmã Cris. Ela vai começar uma nova caminhada com o Senhor. Atravessar o mar vermelho, né? E ter uma nova experiência com o Senhor. Que é ter um novo viver cristão, né? E ter novas experiências com o Senhor. O Senhor falar com ela no meio dessa caminhada. Essa veio a calhar muito por esse dia. O Senhor quer entrar em cada um de nós. E Ele já mora na irmã, porque ela creu no Senhor. Agora ela vai dar um testemunho do que creu. Como aquela mulher foi naquela cidade, deu um testemunho. Ela vai dar um testemunho. E quando nós damos esse testemunho, nós falamos para todo o universo e para Satanás saber que ela creu no Senhor. Porque a Bíblia diz assim: quando Cristo ele foi batizado, abriu-se o céu e uma voz disse no céu, né? Esse é meu filho amado, com quem eu tenho prazer. Então esse é um testemunho para dar para todo mundo que nós cremos no Senhor. Porque crer no Senhor é algo íntimo. É dentro de cada um de nós. Não tem como as pessoas saberem que nós cremos. Mas quando nós passamos pelas águas, esse é o testemunho do que nós cremos. Então hoje vai acontecer isso, o testemunho do que nós cremos interiormente. Nós vamos dar esse testemunho hoje, amém? Amém. Então depois desse testemunho, né, que é o do batismo agora que vai acontecer, nós vamos tocar na mesa do Senhor, amém? Amém. Jesus é o Senhor. Possa entrar nessa terra prometida, Senhor, que é o próprio Senhor. Que o Senhor possa vir governar a vida delas, dominar todo o ser. Que um dia nós juntos, ó Pai, possamos te expressar nessa cidade. Muito obrigado, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Pela Cristiane. Amém. Senhor, obrigada por esse presente. Amém. O Senhor nos deu. Amém. Senhor, apareça para elas. Amém. E obrigada por essa decisão. Amém. Senhor, que decisão. Amém. Ó Senhor, que escolha maravilhosa. Amém. Senhor Jesus. Amém. Ó
Amém. Então, que a partir deste momento, Sim. momento que fosse encontrado o velho homem, Amém. essas águas, Amém. todo o passado, tudo, Senhor, se fará novo na vida dela, na sua descendência, Senhor, de tudo, toda a vida dela, todos os seus caminhos. Ó Senhor Jesus, coloca a tua mão poderosa sobre ela. Onde ela colocar a mão dela seja abençoada. Onde ela colocar a planta dos pés dela seja abençoada. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, tu sabes do que ela precisa. Senhor, muito obrigada. Porque ela escolheu a ti. Ela escolheu testemunhar. Senhor Jesus Cristo é o Senhor da vida dela. Senhor Jesus, obrigada por ela, Senhor. Obrigada por sua decisão. Possamos acolhê-la em amor. Ó Senhor Jesus, sua família. Obrigada por mais um membro dessa família, desse corpo. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por esse momento, Senhor. Amém. Ó Senhor Jesus, obrigado, Senhor, pelo Amém. seu amor, Senhor. Amém. O Senhor nos tira, Senhor, Amém. desse mundo, Senhor, nos dá junto a Ti, Amém. Senhor. Ó Senhor Jesus, que o Espírito do Senhor venha fluir da irmã Cristiana. Amém. Ó Senhor Jesus, muito obrigado, Amém. Senhor, que ela venha ser um membro, Senhor, que funcione no seu corpo. Amém. Ó Senhor Jesus, que venha ser um membro transformado, Senhor. Ó Senhor Jesus, que seu Espírito venha fluir da irmã, Senhor. Amém. Capacita, Senhor. Amém. Amém, irmãos. Jesus é o Senhor. Nós vamos batizar a irmã Cristiane agora. Nós vamos fazer isso juntos. Amém? Quando os irmãos forem batizados, todos nós, numa só voz, vamos falar: irmã Cristiane, nós te batizamos para dentro do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Entenderam, irmãos? Senhor Jesus. Vamos lá todos nós? Irmã Cristiane,